E aí, quais são os brasileirões mais disputados da história dos pontos corridos? 2021 tá emocionante, né? Será que da Internacional ou será que da Flamengo? Bem, não é a primeira vez que um brasileiro fica disputado até o fim. Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil, eu sou Lucas Figueiredo e essas foram as retas finais mais concorridas do Brasileirão na era dos pontos corridos, o nosso top 5. Então vamos começar, lógico, com 2020. O ano que começou com uma pandemia e no começo do Campeonato Nacional teve um Vasco que parecia imbatível. O Flamengo vinha um ano histórico em 2019 e uma má fase no começo do campeonato parecia até inexplicável, né? O Internacional se mantinha estável e o São Paulo e o Atlético Mineiro também venciam o suficiente para não se descolar dos líderes, né? Todo mundo sabia que era questão de tempo, que o Vasco não tinha elenco para se manter no topo, mas ninguém esperava uma mudança tão drástica de posição. Vocês pararam para pensar que Brasileirão de 2020 chegou na 35ª rodada, com 4 clubes ainda brigando pelo título? Matematicamente, 3 ainda concorrem. Tanto se falou em uma hegemonia, mas o Brasileirão de 2020 foi justamente o oposto. Tá certo, foi um campeonato nivelado por baixo, com um G4 pontuando bem pouco, o Brasileirão dos erros, né? O São Paulo foi a maior demonstração disso. Passou boa parte do campeonato na liderança e em uma sequência de derrotas acabou perdendo a primeira colocação justamente para o Inter depois de uma goleada em casa. O Internacional, que mudou de treinador e mesmo com o desacreditado Abel, chegou onde está hoje. E o jogo contra o Flamengo na rodada 37 teve, né, depende de quando você está assistindo, áreas de final de campeonato. Um Brasileirão para entrar para a história. O quarto colocado da nossa lista é o Brasileiro de 2010, sem grandes reviravoltas como em outros anos, mas os favoritos Cruzeiro, Corinthians e Fluminense brigaram do começo ao fim do ano. Foi o ano que o jogador que mais chamou atenção não estava entre os concorrentes ao título. Neymar surgia realmente como o ídolo do peixe e carregava ao lado de Ganso o time para um sofrido 8º lugar, depois de quase ser rebaixado em 2009, né? Na reta final, foi um campeonato também recheado de polêmicas, principalmente com times dependendo de rivais para atrapalhar a vida dos concorrentes. Foi onde se intensificaram as chamadas malas brancas, principalmente na reta final do campeonato. Pouco realmente duvidavam do Fluminense daquele ano, com Deco, Conca, Fred, Washington Coração Valente e Emerson Sheik. O time conseguiu se manter na ponta até a última rodada e, com um jogo a menos e um ponto a menos, o Flusão tinha que vencer o já rebaixado Guarani na última rodada para conquistar o título. E não deu outra, né? 1-0 com o gol do Emerson Sheik deu ao tricolor mais um título nacional na última rodada. 2005 foi, além de disputado, também considerado um dos mais polêmicos campeonatos brasileiros dos últimos 20 anos. Talvez você não lembre, mas foi em 2005 que 11 partidas foram anuladas por causa de um escândalo de venda de resultados envolvendo o ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho, a chamada máfia do apito, jogos que influenciaram diretamente no resultado final da competição. O Corinthians tinha em seu elenco Carlitos Teves, em ótimo momento, Mascherano, Nilmar e Carlos Alberto. Era sem dúvida um dos favoritos, mas depois de refeitos jogos, o Alvinegro Paulista teve 4 pontos a mais do que tinha anteriormente, o que já foi um motivo para reclamação. Para completar a polêmica, no jogo entre os candidatos diretos ao título, Internacional e Corinthians, em um lance claro de pênalti para o Colorado, o árbitro Márcio Rezende de Freitas não marcou a penalidade e ainda expulsou o atacante Tinga por simulação. O jogo terminou em 1-1. O campeonato acabou com apenas 3 pontos de diferença entre o campeão Corinthians e o vice Internacional, em um dos mais disputados e polêmicos campeonatos brasileiros da história. Vamos agora falar do campeonato de 2008, né? Palmeiras, Cruzeiro e Grêmio disputavam a liderança da competição. Na metade do campeonato, fim do primeiro turno, o São Paulo estava a 11 pontos atrás do líder Grêmio. Até a 32ª rodada, o Grêmio ainda era líder do campeonato, mas o São Paulo fez o que parecia impossível, né? Assim, todos sabiam o potencial que tinha o tricolor paulista. Ele era bicampeão da competição consecutivo, mas ninguém esperava algo do tipo. As estatísticas mostravam que o soberano tinha apenas 1% de chance de conquistar o título brasileiro. A campanha de recuperação foi para entrar em livro de história. Foram 26 pontos em 10 jogos. Nas últimas 10 rodadas, o São Paulo só deixou de ganhar 2 jogos, contra o Palmeiras e contra o Fluminense. Foram 2 empates. O time com Rogério Ceni, Hernanes, Dagoberto e Muricy Ramalho
fez história. No último jogo do campeonato contra o Goiás, a vitória fez o clube ficar 3 pontos à frente do vice e poder gritar pelo tricampeonato consecutivo, o único até hoje na história da competição. Vamos então fechar com o mais disputado campeonato brasileiro que já aconteceu na era dos pontos corridos, o Brasileirão de 2009. O flamenguista lembra com gosto e gosta inclusive de comparar com esse de 2020 e 2021, né? Em 2009, o Palmeiras tinha um começo de campeonato impecável. Passou boa parte brigando pela liderança contra a Internacional, São Paulo e depois no fim do torneio, com o Flamengo. E mesmo assim, ficou em 5º lugar no final da classificação. Mas para você entender, na 25ª rodada, o Flamengo, que foi campeão, estava apenas em 8º. Só que foi o campeonato mais disputado de todos. A diferença entre o 12º colocado e o líder eram apenas 12 pontos na 25ª rodada. Com uma campanha de recuperação, o Mengão chegou até a última rodada, precisando de uma vitória. A disputa estava aberta contra o Internacional, igual ao 2020 e 2021, só que o Mengão enfrentaria o Grêmio no Maracanã. O Internacional goleou o Santo André e torcia para o Grêmio para a conquista do título. Pois é, amigos, os colorados torceram muito pro Grêmio, mas não deu, né? Aquele famoso gol de Ronaldo Angelim decretou o título rubro-negro de 2009, e o time que contava com Adriano Imperador e Petkovic fez o campeonato mais disputado até hoje na história dos pontos corridos. E é isso aí, se você curtiu, já deixa o like e não esquece também de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Se você quiser ver vídeos anteriores, você pode clicar aqui ou aqui. Valeu pela atenção e até a próxima.